receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Vocês receberão poder. É o 8 mesmo, isso. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo fizer o quê? Você está aí? Vocês receberão poder quando o Espírito Santo fizer o quê? Descer em. E serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Deixa eu compartilhar algo com vocês aqui essa noite, em especial. A igreja, ela nasce com uma finalidade. A igreja, ela foi construída por Cristo. Ela foi chamada por Cristo para um propósito, uma finalidade. Nós somos o único povo na terra que temos destino certo. Nós somos o único povo na terra que tem uma morada eterna. Nós somos o único povo na terra que tem verdadeiramente um Deus. E essa história de que todas as religiões levam a Deus é conversa fiada, mentira. Porque a Bíblia diz que somente aqueles que confessam Jesus como o único suficiente Salvador da sua vida, então esses têm direito de ser feitos filhos de Deus. Então a igreja, ela nasce com a finalidade. Jesus, ele vem para anunciar o Evangelho, as boas novas da salvação. Ele chama 12 homens, comissiona eles, prepara eles, mentoria eles. Dentre os 12, um traz Jesus, um é o traidor. Mas o plano de Deus na vida dos discípulos, dos apóstolos, é que eles continuassem a fazer aquilo que Jesus havia feito no início, quando ele veio. A função dos discípulos era continuar instruindo as pessoas assim como Jesus instruía. A função dos discípulos era gerar discípulos. Porque o Senhor disse assim: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, aquele que for batizado será salvo, aquele que crê e for batizado será salvo, que não crê será condenado. Isso é anúncio da salvação. Ele manda pregar o evangelho. Logo após isso, o que ele vai dizer? E vocês façam o quê? Discípulos de mim. Então a gente precisa ter na mente entendimento, no nosso coração e na nossa mente, na nossa alma, ativado no nosso espírito, o entendimento que nós não somos simplesmente membros de uma igreja. Nós somos discípulos de um Deus. Nós somos discípulos de Cristo. E o que é o discípulo de Cristo? O discípulo de Cristo é aquele que é como Cristo, aquele que aprendeu como Cristo, que vive como Cristo e que prega como Cristo. Então, quando Jesus ele vai aos céus, quando ele vai ir aos céus, Atos capítulo 1 aqui nós lemos lá, você lê o verso 1 em diante, Atos capítulo 1. Eu aconselho você ler o livro de Atos. Se você ainda não fez isso, faça. Pega o livro de Atos, leia todo o livro de Atos, pausadamente, com calma, que você vai entender a trajetória da igreja. Atos dos Apóstolos é o começo da igreja de Cristo, inaugurada após a ascensão de Jesus. É quando os apóstolos agora, eles começam a desenvolver o propósito que Deus havia chamado eles para desenvolver. Então leia o livro de Atos, você vai achar muito interessante. Você vai descobrir coisas ali formidáveis. Então Jesus, ele vai aos céus e ele deixa uma promessa. Deixa uma promessa, mas essa promessa é seguida de um propósito. Fala assim: promessa seguida de um propósito. Por que eu estou afirmando isso, chamando a atenção nisso aqui? Todas as promessas que o Senhor fizer a você ou a mim, vai ter embutido dentro dessa promessa um propósito de Deus na nossa vida. Deus não simplesmente promete as coisas ou nos dá coisas, realiza coisas simplesmente porque gosta de nós. Tudo que Ele promete a nós está vinculado a um propósito. E qual é a promessa aqui e qual é o propósito? O propósito é que os discípulos que agora estão ali, apóstolos, Jesus foi aos céus, eles dariam continuidade àquilo que Jesus havia começado.
E qual é a promessa? Que eles não ficariam sozinhos, eles receberiam uma autoridade superior vindo sobre a vida deles, uma autoridade maior, uma unção maior. E às vezes a gente está pedindo a unção, e é o maior erro que a gente comete. Senhor, me unge, me dá unção, libera unção sobre a minha vida. Não, Senhor, me dá um propósito, libera um propósito, porque quando Deus libera o propósito, automaticamente a unção é liberada. E esse tem sido o grande erro muitas das vezes nosso. A gente está atrás da unção, ao invés de estar atrás do propósito, meu amado. Todo o propósito de Deus na tua vida estará acompanhado de uma unção especial para realizar aquilo que Deus te chamou para fazer. É isso que a gente precisa entender. Aqui existia um propósito e por causa do propósito Deus liberou unção. Semieis testemunhas na Judéia, Samaria, Jerusalém, Deus confia da terra. E antes recebereis o quê? Poder, quando o Espírito Santo vier sobre vocês. Quando o Espírito Santo ele vem sobre os discípulos agora, porque agora o Jesus antes, Deus antes, andava ao lado, agora Deus vai andar dentro. E é isso que significa. Antes os discípulos tinham Jesus ao seu lado, Deus ao seu lado. Agora o Espírito Santo está, então Deus saiu do lado e veio para dentro. Agora eles vão continuar fazendo aquilo que Jesus fazia com autoridade, porque Jesus havia dito para eles que coisas maiores do que ele fez, os discípulos fariam. Mas como fazer o que Jesus fez? Já é difícil realizar o que ele realizou. Imagine coisas maiores. E ele vai dar o significado disso. Ele vai mostrar aos discípulos como eles vão realizar. Através do Espírito Santo. Quando vocês receberem o poder, quando vocês receberem o Espírito, aí ser-me-ão testemunhas. E a autoridade, a capacitação para ir adiante. Eu quero chamar a nossa atenção aqui essa noite para um detalhe aqui muito importante. Aquele mesmo Espírito Santo que desceu lá em Atos 1 sobre a vida dos apóstolos, aquele mesmo Espírito Santo que Jesus prometeu que desceria sobre eles, que viria, receberiam poder, aquele mesmo Espírito Santo que os capacitou, dando a eles autoridade, dando a eles força, dando a eles poder e entendimento, aquele mesmo Espírito Santo que esteve com eles todos os dias, está sobre a tua vida também, está sobre a tua casa também, está no seu propósito também. É o mesmo Espírito Santo. Aquilo não foi a promessa para um tempo, foi a promessa até a consumação dos séculos. Enquanto a igreja estiver aqui, o Espírito Santo está aqui. Enquanto você estiver aqui, o Espírito Santo estará em você. E é Ele que nos faz avançar, é Ele que nos faz prosseguir, Ele que nos ajuda no dia difícil, no dia mau, Ele que é o nosso companheiro nas adversidades, nosso consolador, e é Ele que nos outorga autoridade e poder. Quando Jesus disse aos discípulos: eu vos darei poder, em meu nome curarão os enfermos, falarão novas línguas, expulsarão os demônios. Se comeres alguma coisa mortífera, não fará mal nenhum a vocês. Isso é tudo através do poder do Espírito Santo, o poder que Deus deu à igreja. E eu quero declarar isso para você nessa noite. Escute isso. Deus te deu poder para você expulsar demônios. Deus te deu poder para falar em novas línguas. Deus te deu poder para curar os enfermos. Deus te deu poder de proteção. Ainda que o inimigo tente alguma coisa contra a tua vida, ainda que algo preparado possa vir contra você, nada irá atingir você e a tua casa, porque o Espírito Santo está em você. Agora, para receber isso, qual é o segredo? Por que os discípulos receberam? Eles estavam próximos de Jesus. Ninguém vai receber do Pai algo se você estiver distante. Precisa estar perto. Precisa ter conhecimento de causa. Não tem como. Não tem como simplesmente num culto de quarta ou num culto de domingo, ou quando der para a gente estar na igreja, quando der para mim ler a Bíblia, eu desfrutar de tudo que Deus tem para a minha vida. Não tem como. Eu posso até estar na igreja, posso até ser salvo, eu posso até, mas desfrutar daquilo que Deus disse que desfrutaria somente para os íntimos, somente para que estão próximos. E os discípulos só vão viver isso porque estavam próximos de Jesus. A ordem dele é ficar em Jerusalém, porque todo propósito vem de uma condição de obediência.
Olha comigo assim, todo propósito vem de uma condição de obediência. Por isso que Deus vai falar com Samuel, para falar com Saul, que melhor é obedecer do que sacrificar. Então toda, não tem como. Todo propósito estabelecido vem de uma condicional de obediência. Então Jesus já prometeu a eles que receberiam o poder, disse a eles que eles irão ser testemunhas, mas a ordem é: ficar em Jerusalém até que. Aí é que a coisa aperta, porque nós queremos desfrutar da promessa, nós queremos pagar o preço por ela. Dá uma olhadinha para o crente do seu lado e fala assim: aí, está disposto? Agora eu te garanto uma coisa, segunda palavra: se você estiver disposto, você não irá se decepcionar com o que Deus vai fazer na tua história. Tem que estar disposto. Ele está disposto, eles estão dispostos. Eles ficam 40 dias orando, jejuando, buscando a Deus, indo todos os dias até o pátio do Sinédrio, voltava para casa. Até que, em um belo dia, a Bíblia diz que veio o som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa. Eles viram língua repartida como de fogo que pousava sobre cada um deles. E cada um começou a falar em novas línguas, de acordo com o que o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E todos foram cheios do Espírito Santo. Aí Jesus, naquele instante, ele cumpre a promessa, ele libera o propósito e ele os unge para uma nova missão. Qual é a primeira coisa que acontece? Pedro vai pregar e quase 3.000 almas vão se converter. Olha o que está escrito no verso 8. Verso 8 que nós lemos aí. Receberiam poder para ser testemunhas, para pregar. Quando recebe, Pedro prega. Quando prega, o povo aceita. Então Deus liberou a unção porque havia um propósito. Eu quero profetizar nessa noite. Não sei se você já se identificou nisso, ou se você já conheceu isso, você já entendeu isso. Mas eu quero pedir em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor, ao Espírito Santo, que abra os teus olhos espirituais, toque na tua alma, ative o seu espírito, para você entender o propósito que Deus tem na tua vida, para poder liberar a unção que tem para ser derramada na tua história, na tua casa, na tua vida. A gente precisa entender o propósito. Por que eu estou aqui? Por que eu vim parar na Marília, evangelista Fábio? Por quê? Porque o Senhor me trouxe para cá? Por que o Senhor me plantou nesse lugar? Não é simplesmente para eu receber uma unção. Eu vim para cá porque existe um propósito. Por causa do propósito, Deus liberou a unção. Deus não vai gastar, amado, óleo com ninguém que não tem propósito. Deus só vai liberar a unção para quem tem propósito. Deus só vai liberar unção para quem entendeu o propósito. Deus só vai liberar unção para quem estiver perto da unção. Você precisa andar perto da unção. Você precisa andar e viver perto da unção. Almoçar com unção, jantar com unção, tomar café com unção, dormir com unção, acordar com unção. Precisa estar perto dela. Muita gente podia ter vivido isso, mas não quiseram. Somente os apóstolos. Eles correram risco com Jesus. Deixa eu te falar uma coisa: correr risco com Jesus vale a pena. A gente corre risco com tanta coisa, não é verdade? A gente se arrisca a mudar de lugar, de casa. A gente se arrisca em comprar alguma coisa. A gente se arrisca a deixar um emprego para investir em outro lugar. A gente se arrisca em várias coisas. Por que não nos arriscarmos em Jesus? Vale a pena se arriscar por Jesus. E eles se arriscaram. Eles passaram um momento difícil, porque eles sabiam que para eles experimentarem o que Jesus tinha, só para quem estivesse próximo, porque quem está longe não desfruta da unção que dá para ser liberada. Não tem como. Se você quer receber uma unção, se você quer receber algo de Deus, chame e clame pelo propósito e ande perto de quem tem unção, para que a unção dele seja transferida para a tua vida. É como nós fomos lá no pastor Spenes.
Não é só profetizar o Espírito Santo, você precisa estar perto de quem tem essa unção para liberar. Não adianta. Pastor, é assim desse jeito. É por isso que os patriarcas colocavam a mão sobre os primogênitos e liberavam sobre eles a bênção, porque eles tinham autoridade para isso. Quer ter uma unção extravagante? Ande perto de pessoas que buscam e que têm a unção extravagante. Quer ter uma unção de autoridade para ganhar almas? Ande perto de um evangelista que ganha almas. Quer ter uma unção extravagante para curar os enfermos? Ande perto de quem tem unção para curar enfermo, que Deus irá liberar sobre a tua história. É assim. Os discípulos estavam perto dele, ao todo tempo. Discipulado, mentoria, conhecimento. Jesus aplicava neles todos os dias. Todos os dias. Nós somos casados. Nós não conhecemos a mania um do outro, sim ou não? Hã? Eu não tenho mania não. Minha esposa deu sorte. Olha o rosto feliz dela. Sou chato, mas não tem mania não. Que isso, Rose? A única mania que eu tenho é que ela botou. Todo dia de manhã eu acordo, Marcele. Ela prepara o meu café e arruma a mesa para mim tomar meu café. Ela me acostumou tão bem, isso é bom, que eu não consigo do café da manhã. Eu chego, ela está fazendo café, eu busco o pão, eu sento na mesa e fico aguardando. E ela senta e parece uma regra, irmão. Ela faz o café, mas quem serve o café sou eu. Eu coloco na minha xícara e coloco na xícara dela. Eu vou na rua e ela fala assim: nossa, estava pensando nisso, já conheço ela. Eu venho e trago o que ela estava esperando que ia fazer para o almoço, ou um agradozinho para ela. Hoje quase que ela comeu tâmara, né, irmão? Quase. A mão tremeu, mas ainda estava no jejum. Aí eu falei: não, pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu estou mostrando para você que a intimidade traz conhecimento. Se nós conseguirmos nos conhecer como seres humanos, que ainda somos limitados, imagine se a gente ficar e criar uma intimidade com o Espírito Santo, que é eterno, poderoso, onipresente, onisciente. Ah, meu amado, Ele tem todo o poder. Imagine se você andar com o Espírito Santo, que Ele tem revelações para entregar para a nossa vida todos os dias, e nós criarmos um grau de intimidade com Ele. Imagine a unção que nós iremos desfrutar em Deus. Ah, pastor, mas eu não sei se o Espírito Santo está comigo, eu não sei. Não sabe? Faz assim comigo, assim, vai assim, ó. Faz. Isso, vamos lá de novo, faz. Bem forte, puxa. Está respirando? Então o Espírito Santo está em você. Como assim, pastor? Meu amado, você só está vivo porque existe um propósito de Deus na tua vida. Eu só estou vivo porque existe um propósito de Deus na minha vida. Quantas adversidades, quantas lutas você já viveu ou tem vivido. Momentos que você até pensou que não seria capaz de resistir e resistiu. Por quê? Porque o Espírito Santo está em você. Esse Espírito. Agora você pode desfrutar de mais coisas. Porque esse poder é exclusivo para a igreja. Esse poder não é exclusivo para mais ninguém, é para a igreja. Existem promessas que Deus liberou somente para Israel. E existem promessas que Deus liberou somente para a igreja. Você sabia que todo israelita vai ser salvo? Todo, sem exceção. Não, pastor, mas eles lá não aceitaram Jesus. Mas eles servem a Deus. Escute isso aqui. A salvação do evangelho veio para os gentios. Aqueles que estavam lá não receberam, rejeitaram, ele nos alcançou. Mas eles servem somente a Deus. Eles continuam sacrificando, fazendo coisas que não precisavam fazer mais, mas servindo a Deus. Eles não negaram a Deus.
Existe um erro muito grande de gente dizendo, não, já... Eles não negaram a Deus. Eles não reconheceram Jesus como Filho de Deus, mas eles não negaram a Deus. Agora existe promessa que é só para a igreja. E essa promessa do Espírito Santo é só para a igreja. É para nós. Agora a gente pode viver na terra comendo do melhor que o Espírito Santo pode nos dar. Não estou falando no sentido material aqui, estou falando no sentido espiritual mesmo. Desfrutando do melhor que o Espírito Santo pode nos dar. Vivemos coisas extraordinárias, extravagantes, sobrenaturais no Espírito. Ou simplesmente aguardarmos a volta do Senhor para ir para o céu. Viver uma vida mediana no espiritual. Eu quero usufruir de tudo que Deus tiver para liberar sobre a minha vida. Eu quero chegar em lugares e pessoas serem libertas do cativeiro através da minha vida. Eu quero isso. Eu quero chegar em ambientes e pregar e pessoas se converterem ao nome de Jesus. Eu quero chegar em determinados lugares e as pessoas olharem e ver o Espírito Santo brilhando na minha vida. Eu quero chegar e ganhar almas para o reino, porque a Bíblia diz que aquele que ganha alma, sábio é. A Bíblia está dizendo isso. Eu quero viver a plenitude do Espírito Santo. Eu quero conhecer Jesus, quero conhecer a Deus de forma extraordinária, como nunca antes. Eu quero criar grau de intimidade, não somente ser alguém relativo. O que é relativo, pastor? Aquele que só se aproxima em determinadas épocas. Não, precisa ser uma constância. É como se fosse no casamento. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, até que a morte nos separe. Já com o Espírito Santo é diferente, até que a morte nos una, porque no dia que morrermos na terra, nasceremos e viveremos eternamente nos céus. Esse é o nosso destino. Agora precisamos ter um vínculo com o Espírito Santo. Para que receber poder? Foi uma coisa que ficou muito tempo perdida na mente de muitas pessoas, não da igreja, de muitas pessoas. Para que receber poder? O poder vai te dar evidência. Escute isso que eu estou lhe falando. Vai te dar evidência. Mas somente te colocará em evidência se estiver vinculado ao propósito correto. Porque o poder do Espírito Santo é para edificação, consolidação e expansão do reino, da igreja. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você pensa que você é crente só para ser salvo, meu irmão, você está muito enganado. O Senhor te convidou para uma missão, você aceitou, agora encara, vamos para dentro. Ele convidou a mim e a você para uma expansão do reino de Deus. Ele convidou a mim e a você para fazermos parte do único projeto que não será falido. A Bíblia diz que o mundo passará, tudo passará, mas as palavras do Senhor, essa não passará. Ela vai permanecer eterna. Nós somos o único povo que entendemos que existe uma vida real em Cristo, que as coisas não terminam aqui. Não. A gente não precisa encarnar e reencarnar para chegar no nosso karma perfeito, não. Jesus, Ele é a perfeição em nós. Ele é. E é por isso que Ele fala para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. É por isso que Ele avança com os apóstolos. É por isso que Ele está com a igreja, está conosco aqui, o Espírito Santo, dizendo para nós aqui nessa noite: continue avançando, não desista, vá adiante. Não é tempo de parar, é tempo de novos começos, é tempo de novas coisas, é tempo de liberar sobre a tua vida novos propósitos e nova unção. Quer ver uma coisa que a gente escuta muito aí? Já tive tanto motivo para desistir. Quem já teve motivo para desistir, levante a mão, diga para mim assim: eu. Posso fazer você pensar? Agora você vai responder para você. Todos esses motivos que você teve, ou imaginou para desistir, Jesus aceitaria? Vamos usar a nossa linguagem? Chegasse diante de Cristo e jogasse essa desculpa aí, ia colar?
por isso. Tá, imagine eu e você diante de Cristo, contando para Ele isso. Pastor, mas isso não anula que eu tive motivos, não. Você sofreu tentações, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo não nos deixa ser tentado além daquilo que nós podemos suportar. Se você está de pé é porque o Espírito Santo ainda está em você. Se você continua persistindo é porque o Espírito Santo ainda está sobre você. Eu quero declarar que esse Espírito será ativado novamente na tua vida. Eu quero declarar que o Espírito Santo irá tocar em você. O seu Espírito será ativado e você irá se alinhar com os céus do seu propósito. E Deus irá derramar uma nova unção sobre a tua cabeça. Já viu aqueles crentes que viviam assim? Ah, mas antigamente eu era assim. Aí eu orava, aí eu pregava, eu fazia, meu amado. Parou por quê? Ah, pastor, me decepcionei. O Espírito Santo continua vivo. Ah, pastor, eu me entreguei e me aconteceu algo comigo. O Espírito Santo continua em você. Ah, pastor, eu até tenho vontade, mas eu não sei. O Espírito Santo continua em você. Só quer dizer com isso, pastor, o Espírito Santo te chamou para a missão. Então deixa a decepção de lado, deixa o medo de lado, se entrega, porque o propósito ainda está vivo na tua vida. Vai embora, segue com o Espírito Santo. Vai adiante. Olha para alguém que está do seu lado assim: você não tem motivos para parar. Ele está aqui, amado. Ele está aqui, o Espírito Santo está aqui. A gente tenta uma desculpa, mas não tem. Não tem. Eu creio que ainda tem pessoas aqui, o Espírito Santo está falando comigo. Eu creio que tem pessoas aqui que ainda andam chorando de madrugada, muitas vezes perde o sono. Chora com Deus, às vezes não sai uma palavra, mas chora. A tua lágrima é o toque do Espírito Santo em você, dizendo para você: ainda existe propósito, ainda existe uma unção derramada, ainda estou contigo, eu sou o teu ajudador, eu sou o Espírito Santo. Oh, que baixei. O Espírito Santo só vai liberar o unção se tiver algo definido. É simples. Humanamente falando, só você entender. Não tem lógica eu adquirir um veículo se eu não tenho uma habilitação. Se eu não tenho algo definido. Aí eu quero comprar um carro, beleza. Mas o que adianta eu comprar um carro e não ter habilitação? Eu só ficar andando na armarilha. Qual o propósito disso? É eu ter um bem, mas estar preso. Eu não posso viajar, eu não posso sair. Se eu fizer um risco tremendo. A mesma coisa é no mundo espiritual. Se não existir um propósito definido, Deus não vai liberar uma unção definida. Então eu preciso buscar primeiro o propósito definido para poder usufruir da unção que Ele quer liberar sobre mim. Existem pessoas que ainda não estão usufruindo da unção, porque não entenderam o propósito. Quando Ele disse recebereis poder, Ele definiu o propósito. Eu fico triste muitas vezes quando vejo pessoas que têm uma capacidade tremenda, mas ainda não conseguiram entender o propósito, e por isso estão deixando a unção passar. Tem pessoas que chegaram há muito menos tempo, já estão navegando na unção que Deus tem liberado para a sua vida por causa do propósito. Entenderam o propósito? Pessoas que não sabem nem por que vem ao culto. Que isso, pastor? Muitas pessoas vêm ao culto assim: eu vou no culto hoje que eu preciso de uma palavra. Não, pode ficar tranquilo, que Deus sempre vai ter uma palavra. Mas a minha finalidade, o meu propósito de vir no culto não é para receber uma palavra. A palavra é consequência da minha entrega, é a consequência do propósito. Quando eu venho com o propósito certo, Deus libera a unção correta. É entender isso. As pessoas olham e falam assim: hoje está muito quente, hoje o dia está terrível, não vou no culto hoje não, vou descansar. Não entender o propósito.
Eu, quando estou no culto, meu amado, eu sou a testemunha viva do Senhor. Quando eu me apresento diante do altar, quando eu começo a glorificar e exaltar a Deus, eu estou vinculado ao propósito. Quando eu estou vinculado ao propósito, é impossível não desfrutar da unção. Vou desfrutar da unção. O que adianta um homem trabalhar dia e noite e perder a sua própria salvação? Pastor, preciso, sim. Agora, quem está fora do propósito trabalha muito mais. Olha para quem está assim, quem está fora do propósito trabalha mais. Isso é o que, pastor? Isso é Bíblia. A Bíblia diz que o meu fardo é leve. Está dizendo isso, não tem peso, é leve. É isso que a gente tem que andar. É isso que a gente tem que viver. É nesse sentido que a gente pode receber a unção que Deus tem liberado para nós. O pastor Mário ontem falou aqui, que estava aqui, não sei se pegou. Você não recebe para fazer, você faz e então você recebe. É isso. Automaticamente, quando eu começo a fazer, quando eu começo a realizar, Deus libera. Eu não espero a liberação para fazer. Eu faço para receber a liberação. É isso. É isso. O Espírito Santo está aqui, irmão. Ele está aqui. E a igreja vai avançando. Espera aí, vai vir outubro aí. Eu vou falar para vocês logo. Daqui a pouco vai. Outubro nós teremos um tempo maravilhoso. Quero pedir você para não perder, para vir. No mês de outubro nós começaremos a série que é as 7 igrejas. Não perca isso, de maneira nenhuma. Você vai ficar abismado com o que Deus vai liberar sobre nós aqui. Nós vamos ver a série que é as 7 igrejas. Vamos pegar dentro do Apocalipse e você vai entender. Você vai ver assim, parece que a igreja tal, parece que a igreja tal. Agora olhe para lá e faça assim, parece que sou eu. Você vai entender isso. Dentro das 7 igrejas do Apocalipse. Vamos começar a série que é as 7 igrejas. A gente precisa entender isso, tem um propósito vinculado. Qual o propósito de Deus estar aqui ministrando? Qual o propósito de Deus estar aqui tocando, cantando? Qual o propósito de Deus estar servindo na recepção? Qual o propósito de Deus estar aqui limpando a igreja, meu amado? Para tudo existe um propósito definido. Eu vou dizer para você, eu sinto uma alegria, a pastora sabe disso. Eu sinto uma alegria de estar servindo a igreja. Quando vem para cá, estou fazendo alguma coisa, estou varrendo, estou pintando, estou fazendo alguma coisa, seja o que for, eu tenho o maior prazer de estar. Por quê? Porque servir pessoas está vinculado ao propósito. Servir pessoas. Você viu que botei o drywall ali? Você viu que nós fechamos ali? Pastor, para que aquele drywall ali? Sabe para quê? Eu vou te falar para quê. Só para você entender, eu estou fugindo da mensagem não. É para o sol não bater na porta. Não aquecer tanto aqui. Para que quando vocês chegarem, o ambiente está mais fresco. Que isso, pastor? Servir pessoas. Isso é servir pessoas. Esse é o propósito da igreja. Então, meu amado, você quando está aqui limpando a igreja, quando você está varrendo a igreja, está limpando uma cadeira, está fazendo aquilo com carinho para Deus, sabe o que você está fazendo? Servindo pessoas. As pessoas vão chegar aqui no domingo e vão sentar, sua roupa vai ficar limpa, ela vai estar dentro de um ambiente agradável. Quando você está ali com a placa que você dá um sorriso para alguém e a pessoa entra e fala assim, poxa, como fui bem recebido naquela igreja. Você está servindo pessoas. Quando você vai ali no banheiro e você dá uma olhadinha, tira um papel que de repente caiu no chão, dá uma limpeza, joga uma água, você está servindo pessoas. A pessoa chega assim, nossa, que cuidado nesse lugar. Quando você está aqui cantando com toda alegria e empolgação, às vezes quebrado, arrebentado, mas profetizando no altar, as pessoas estão recebendo através da tua vida e você está servindo pessoas. É impossível não ser liberada a unção. Ela vai ser liberada. Deus vai liberar. Deus vai fazer. Pastor, o que eu posso fazer pela igreja? Tem muita coisa que a gente pode fazer na igreja, pela igreja, por pessoas.
A gente pode, muita coisa. A gente pode fazer uma visita, entenda isso. Você não precisa que o pastor vá na casa das pessoas. Você é a igreja MP Vida quando você vai na casa de alguém. É você que é o corpo de Cristo. Quando você está lá, você está dizendo, eu sou igreja. Eu estou vindo aqui como igreja. Mas pastor, você que tinha que pedir o Senhor. Pedir a mim. É o vínculo da igreja. Nós recebemos poder para isso. Você vai ter uma grande surpresa. De repente, quando do seu coração arder e falar assim, vou na casa do fulano, você está fulano. Quando você chegar lá, que bater no portão, ela vai te receber, de repente você vai ouvir aquela surpresa assim, estava orando hoje, pedi a Deus uma resposta e você veio aqui. É mesmo? É. Eu vim aqui orar por você, meu irmão. Eu vim orar aqui por você, minha irmã. Uma visita. Um telefonema. Nós hoje temos muitas maneiras, nós temos a internet, temos muitas maneiras de ir. Onde se falava antigamente sim, Deus vai voltar, o evangelho vai ser pregado nas 4 partes, em todo o mundo, todos os lugares do mundo. A gente pensava de repente na nossa limitação, como é que vai ser isso? Você já imaginou que nós estamos agora aqui no mundo todo? Quando eu gravava meus DVD, que eu vendia meus DVD, vou trazer um DVD para dar para vocês, aí vocês assistem, em nome de Jesus aí. Hã? Adriano tem 3 DVD mil, esse é fã. Depois trago o autógrafo para você, Adriano. Tem lá, irmão. Tem um monte de DVD lá. Eu lembro que uma vez, escute isso aqui. Eu lembro que de uma vez só eu vendi 250 DVD de uma igreja. Uma vez só. O negócio era bom, velho. Que isso, pastor? Peguei todo o dinheiro, doei para poder os irmãos comprar o piso da cantina. Por que, pastor? Porque não é pelo DVD, a mensagem precisa ser levada. E por próximo que você tem que ser vinculado. Eu não servia para vender DVD, não, irmão. Eu vendia tudo, deixava tudo na igreja. Eu dava de oferta tudo para a igreja. O pastor sabe disso. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Propósito. Toda promessa que Deus tem na tua vida existe um propósito. E Ele vai liberar a unção de acordo com que você se dedica ao propósito. Quem quer receber a unção do Espírito Santo aqui? Então receba primeiro o propósito. Entenda o propósito. Você vai receber a unção. Davi estava lá no meio do pasto, cuidando de ovelha. Ainda não tinha um propósito definido. Estava lá cuidando das ovelhas. Aí o Senhor fala assim, Samuel, agora pega o chifre de azeite e vai, porque o propósito agora vai ser revelado. Eu não quero mais Saul no trono. Vou ungir ele como rei. Vai lá. No dia que Davi se ajoelhou, primeiro Samuel revelou o propósito. Depois ele liberou a unção. Está ali. Moisés nasceu, foi guardado por Deus. Não morreu, foi para o deserto. Deus chama ele no meio da sarça e diz, Moisés, chega para cá. Lugar é santo. Primeiro Deus libera para ele o propósito, que ele iria diante do povo de Israel para libertar o povo. Depois Deus liberou a unção. Josué é a mesma coisa. Josué, vem para cá, Moisés é morto. Você vai fazer esse povo herdar a terra prometida. Primeiro Deus revelou o propósito, depois Deus liberou a unção. Deus chamou os discípulos e falou, ser-me-ão testemunhas. Primeiro ele revelou o propósito, depois ele liberou a unção. Eu quero declarar essa noite que Deus está te convocando para você assumir o propósito dele na tua vida, porque já é tempo dele liberar a unção sobre a tua vida. Pastor, qual é o meu propósito? Aquilo que arde do teu coração, meu amado. Pastor, eu não posso ver uma criancinha assim. É o teu propósito. Pastor, eu não posso ver uma pessoa passando necessidade, eu dou um jeito. É o teu propósito. Esqueça, isso aqui não é propósito. O nome disso aqui é Kadosh. Microfone. Isso não é propósito. As pessoas têm se confundindo nisso. Oh, Deus pode te capacitar para isso, mas o propósito vai além.
Pastor, eu gosto de visitar, eu gosto de aconselhar. Meu coração arde quando alguém vem conversar comigo, eu tenho paciência para escutar. É o teu propósito. É o teu propósito. Na hora que você começar a fazer isso, Deus vai liberar a unção. Pastor, eu adoro quando as pessoas chegam na igreja, visitantes chegam na igreja, eu vou lá e eu gosto de abraçar, de dar um sorriso, de estar perto da pessoa, cultuar com ela. É o teu propósito. Pastor, eu gosto muito de chegar na igreja e arrumar a igreja toda, aí ver as pessoas chegando, sentando, arde no meu coração, eu fico tão feliz quando isso acontece. É o teu propósito. É o teu propósito. Há muita maneira de pregar. Eu só estou pregando aqui porque alguém entendeu o propósito, foi lá e ligou o som. Alguém entendeu o propósito, veio cá e preparou o ambiente. Eu só estou pregando porque alguém entendeu o propósito e Deus liberou sobre a vida dele. E essa vida agora está liberando sobre a minha vida para que o meu propósito se cumpra. E a igreja vai crescendo, e a igreja vai avançando, a igreja vai conquistando. Nós viveremos um tempo de conquista como antes ainda não vivemos até hoje. Escute o que eu estou lhe falando, porque Deus está revelando propósito, Deus está juntando as pessoas, Deus está juntando propósitos, e Deus irá realizar o propósito maior em Nova Marília, em Magé e nos confins da terra. Eu estou vendo o mover das águas, eu estou vendo o movimento das águas. Deus está movendo e movimentando as coisas. Por quê, pastor? Por causa do propósito. O propósito de Deus. Já perseguiram a igreja há tantos anos. Mataram as pessoas no Coliseu. A gente canta, né? O Coliseu não conseguiu parar a igreja. No tempo da Inquisição, tiraram a palavra de Deus, a Bíblia, da mão das pessoas, queimaram. Quantas pessoas foram mortas? Quantos cristãos foram entregues? Hitler tentou exterminar o cristianismo. A igreja está de pé. Os congressos, as nações têm tentado criar leis para tentar impedir a igreja. Eu quero dar notícia para vocês aqui agora na online. Pode preparar o que quiser, pode fazer a lei maldita que quiser, pode tramar o que quiser contra a igreja. A igreja não para, a igreja avança. Quanto mais persegue, mais avança. Eu costumo dizer que a igreja é igual a clara de ovo, já viu? Quanto você mais bate, mais rende, mais bate, mais rende, mais bate, mais rende. A igreja é assim. Quanto mais perseguição, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai crescendo e vai adiante. Porque a igreja não é um templo. A igreja somos nós dentro de um propósito. Somos nós. Agora a gente precisa do poder do Espírito Santo, a capacitação. Ele nos deu esse poder. A gente precisa buscar. A gente precisa se entregar. A gente precisa se liberar. Porque Deus quer fazer, Deus vai fazer. Deus quer fazer, Deus vai fazer. Deus quer fazer, Deus vai fazer. Nós vamos para o segundo Peniel esse ano em 3 meses, irmãos. Em junho, se não me engano que foi o primeiro. A verdade é que a gente nem sabia se ia ter. E esse de agora não foi diferente. Estamos aí com 18, quase 20 pessoas. Não conta para ninguém não, mas se chegar mais alguém no sábado ainda, o pastor deixa entrar. Deixa quieto. A menina rica sabe. Eu não consigo resistir, ó Zé. Chega a gente na sexta-feira e fala assim: tem vaga, pastor? Tem. Pastor, mas a gente dá um jeito. A gente dá um jeito. Pastor, não tem camisa? Dá um jeito. Pega a camisa de um certo e dá para eles. Ou a gente faz outra. Por quê? Por causa do propósito, mano. É tudo vinculado ao propósito. Nós vamos para o segundo Peniel. O bispador mandou mensagem para mim segunda-feira: ei, tá certo, assim como a volta de Jesus, meu bispo. A
Nós vamos estar lá. Xarabanarabará. Quase que eu falei. Nós vamos estar firmes. As coisas vão acontecer. Pastor Marco já mandou mensagem. Estamos juntos, hein? Pastor Mário vai estar aí com a gente. Pastor, pastora, onde ele está? Vamos estar todo mundo aí. Equipe Peniel, todo mundo aí. Para quê? Por causa de um propósito. E a igreja vai avançando, a igreja vai crescendo, a igreja vai adiante. Porque nós fomos chamados para esse ambiente, para fazer essas coisas. E todos vocês que estão aqui, mesmo os irmãos que não conseguiram estar hoje aqui, toda a igreja que está aqui está vinculada a esse propósito que Deus colocou estabelecido em Nova Marília. Em Magé. O diabo tentou tantas vezes assim, rapaz, arruma um lugar ali fora. Eu falei, não. Quem chamou não se enganou com o endereço. Eu não sou de brincadeira, Deus vai brincar. Chegou gente para mim e ele falou assim, se fosse em tal lugar, tinha já explodido. Eu falei, meu irmão, eu não sou pedreira para usar dinamite. Para ver dinamite, quem gosta de ser explosão é pedreira para tirar pedra. Por quê? Porque tudo está vinculado a um propósito. Sabe o que Deus está fazendo conosco? Está fazendo a gente entender o propósito, para Ele liberar a unção que ainda falta ser derramada, para ser liberada. E eu acredito que está chegando esse tempo da gente viver a plenitude do propósito de Deus. Eu nunca estive tão tranquilo como tenho estado nos últimos tempos, nos últimos dias. Acho que até o pastor está estranhando, porque o propósito existe. Irmão, 10 dias sem cair água. 10 dias. E a coisa Elaine, não sei o que aconteceu. Se a água caiu pelo cano ou se nasceu do fundo da caixa. Não sei. Só sei quando eu cheguei aqui. Olha como é que é tremendo, só para você entender. Pastor, não, entenda isso. Eu tirei a boia da caixa, a de baixo. Quando eu cheguei aqui, hoje, a gente estava comprando o negócio do galão de água para o rapaz trazer. Quando eu cheguei aqui hoje, que eu abri a caixa cheinha. Agora é impressionante. Ela estava sem boia. O que seria o natural? Ela chegou até o nível do cano e parou. 2 dedos abaixo do cano, para Deus falar assim, tá vendo? Não transbordou, não desperdiçou nada. Tá aqui, ó. Eu fui lá e liguei a água. Quando deu meia caixa, a água já estava transbordando lá em cima, 1000 litros de água lá em cima. Pastor, mas estava vazio lá em cima. O que o senhor está querendo dizer isso? Quando existe propósito, Deus financia tudo. Quando existe o propósito, Deus gera o recurso. Ele vai gerar recurso, Ele vai gerar tudo. Às vezes a gente está andando atrás do recurso para poder ter a desculpa de fazer algo para Deus. Não, meu amado. Se vincule ao propósito que o recurso Deus vai enviar, Deus vai fazer. Nós estamos aqui nessa casa há 8 anos e graças a Deus, Deus gerou os recursos e tem gerado recursos a todo tempo. O Senhor tem nos feito desfrutar do melhor dele nesse ambiente e vai gerar recurso. Não tenha medo de se entregar. Pastor, mas eu tenho. Não se tenha medo de se entregar. Se entregue, porque Deus vai gerar o recurso. Quando você está vinculado ao propósito, Deus gera tudo ao teu redor. É Bíblia. Por onde eu for, as suas bênçãos me seguirão. O salmista Davi vai dizer: Senhor, que eu possa estar na tua casa todos os dias, que eu permaneça assim por longos e longos dias. É o prazer de estar na casa. Eu encerro nessa noite dizendo para nós aqui: há uma atmosfera de poder para ser liberada, mas é preciso que a gente esteja vinculado diretamente ao propósito de Deus. Só falta para algumas pessoas aqui entenderem verdadeiramente o propósito, para Deus liberar a unção que Ele quer liberar sobre a tua vida.
Pare de ficar pedindo pela unção, porque a unção já está no ar. A unção já está sobre a tua cabeça. Clame pelo propósito, que quando você clamar pelo propósito e entender o propósito, a unção vai ser derramada. Você entra no propósito e Deus libera a unção. É assim que as coisas vão acontecer. Quando você entrar dentro do propósito, Deus vai liberar a unção. Eu lembro quando o apóstolo me chamou para me consagrar bispo, amado. Eu vou falar isso aqui porque o Espírito Santo está me tocando. Eu lembro disso. A gente chama de sabatina. Apóstolo Márcio, apóstolo Carlos, bispo Paulo, sentado assim. Eu me senti no tribunal do crime. Olhava para eles assim e falei, e agora? Aí me pergunta o negócio da Bíblia, eu tum. Pergunta o negócio, tum. Pergunta o negócio, tum. Pergunta para mim na minha vida, eu tum. Pergunta o negócio, tum. Primeiro eu tomei um café. Primeiro você engorda a cria, depois você degola. E eu lembro que eu falei assim, apóstolo, deixa eu lhe falar uma coisa. Eu não estou atrás disso não quero isso. Fique tranquilo quanto a mim. Ele falou para mim assim, entenda uma coisa, filho. Eu só estou reconhecendo que já está liberado. O que vai ser derramado sobre a tua vida é simplesmente consequência daquilo que você já faz. Você já está no propósito há muito tempo. Você cuidou de pastor tal, de pastor tal, de pastor tal, de pastor tal. Você é isso, você faz aquilo. Você já é antes de receber. Você já está no propósito, porque você está no propósito, Deus está liberando a unção sobre a tua vida. E é isso que a gente precisa entender, amado. Não é uma questão de querer, é uma questão de fazer. É uma questão de realizar, para Deus liberar a unção. Essa semana, acho que foi semana passada, até botei no meu status. O pastor não me vê, será que você não está escondido? Será que você não está escondido? Sai de trás da coluna. Se apresente para o propósito, para Deus liberar a unção. Deus vai liberar sobre a tua vida. Feche os teus olhos, por gentileza. Coração comece a arder pelo propósito. O coração comece a arder pelo propósito. Mostra a eles, Senhor. Mostra a eles. Seja tocado pelo Espírito Santo. Seja tocado pelo Espírito Santo. Seja tocada pelo Espírito Santo agora. Profetiza ativação de propósitos aqui nessa noite. Profetiza ativação de propósitos aqui essa noite. Seja ativado no teu propósito. Seja ativado no teu propósito, em nome de Jesus. Tem alguém no nosso meio nessa noite? Quer entregar sua vida a Jesus ou voltar para os caminhos do Senhor? Se estiver onde você estiver, levante sua mão. Eu quero orar por você. É alguém que precisa se reconciliar com Deus, voltar ao propósito de Deus na sua vida. Você quer fazer isso hoje? Levante sua mão. Entregue sua vida ao Senhor Jesus novamente.
Diga, eu quero me vincular ao propósito de Deus. Eu preciso disso. É a noite de Deus na sua vida hoje. Profetizo que Deus irá descobrir diante dos teus olhos todas as cortinas para você enxergar o propósito na tua vida. Profetizo que a unção de Deus será liberada sobre a tua vida, a autoridade será liberada sobre a tua vida. Profetizo que você irá crescer no mundo espiritual de forma extraordinária e sobrenatural. E todas as coisas na terra irão se sujeitar a você automaticamente. Eu quero profetizar que quando a unção for liberada, tudo que estiver ao seu redor irá receber uma ordem, um comando dos céus, e irão se sujeitar a você, a unção que for liberada. Assim como a palavra diz, que aonde a planta do teu pé pisar é seu por herança. Quando a unção for liberada sobre a tua vida, tudo que estiver ao teu redor, tudo que estiver perto de você, vai se sujeitar ao propósito de Deus na tua vida. Deus vai tirar o que precisa ser tirado, Deus vai colocar o que precisa ser colocado, Deus vai restaurar o que precisa ser restaurado, Deus irá renovar o que precisa ser renovado. Deus está restaurando aqui nessa noite corações aqui. O Espírito Santo está reafirmando a você que Ele te chamou para uma grande obra, para um grande propósito. Que a unção do Espírito Santo será liberada de acordo com a sua entrega ao propósito que Deus tem vinculado à sua vida. Ele liberará a unção da sua vida. Assim que você se posicionar diante do teu propósito, Deus irá liberar a unção, a capacitação na tua vida. Em nome de Jesus. Amém. Você pode dar um glória a Deus bem forte aí? Nós vamos ofertar ao Senhor nessa noite. Vamos servir a Deus no nosso dízimo, nossa oferta, nossa primícia. Nós entendemos que é um princípio. Ofertar é liberalidade, dizimar é fidelidade, primiciar é honra, é santificação. E nós estamos debaixo de um princípio. Então você que nessa noite trouxe o seu dízimo, a sua oferta, a sua primícia, sai do seu lugar, venha ofertar ao Senhor. Você que fizer por Pix, venha também receber a unção e prosperidade na sua vida. Nessa noite, em nome de Jesus, o Senhor tem coisas para liberar sobre a tua vida. Não caminhamos pelo que cremos, o que nos move é o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, Estamos de pé. Amém. Assim que terminar o culto, quem vai participar do encontro, passar do encontro, aguarda um minutinho aqui, tá? Pode ser naquele cantinho lá onde o evangelista Fábio fica melhor, tá? Todos vocês que vão participar do encontro, vão passar no encontro, que a diaconisa Cassiane vai falar com vocês rapidamente. Hoje é o dia mais dificultoso de semana, muita gente trabalha e vai passar e não pôde estar. Então aguarde ali que ela vai passar as instruções. Você que indicou o encontrista também e ele não pôde vir, ouça as instruções e você passar para ele, tá? Para ele saber tudo o que vai acontecer. Sábado nós estaremos aqui em Peniel, domingo também à noite, nosso culto de encerramento do encontro aqui vai ser tremendo. Não falte, chegue cedo para recepcionar os visitantes e também para você ter um lugar. Eu quero profetizar que esse tempo vai chegar e que as pessoas terão que chegar meia hora antes, porque senão vão ficar de pé. Eu quero profetizar isso em nome de Jesus. Vai acontecer já já.
não falta muito. Não falta muito, Deus vai realizar, tá bom? Pessoas que nos visitam hoje, vamos aplaudir o Senhor Jesus pela vida deles. Deus abençoe sua vida. Volte sempre. Se quiser, fique com a gente. Sempre tem um lugar, tá fechando. Aqui é um grande canteiro de obra. Então tá fechando. Temos muito trabalho a fazer, muita alma para ganhar, tá bom? Vamos terminar o culto aí, quem estiver aqui puder nos ajudar, né? Os homens aí, a gente empilhar as cadeiras já para preparar o ambiente para o encontro, tá bom? Nós estaremos juntos aqui, vamos ficar de pé. Quem trouxe as doações, procura a pastora aí. Estenda suas mãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, não somente agora, mas para sempre, digamos juntos. Ministério da Palavra de Vida, uma igreja de dentro para fora, um cuidando do outro e todos cuidando de um. Aplauda o Senhor Jesus com alegria. O pessoal que vai passar no Peniel, aguarda ali perto da Marissa ali, do Léo ali. Desculpa aqui, baixo do ar-condicionado, que nós vamos botar a cadeira naquele canto lá. O pessoal que vai passar